Olá, na aula de hoje me chamo Igor e na aula de hoje é deslocamento de equilíbrio, é sobre deslocamento de equilíbrio. Mas o que vem a ser o equilíbrio? O equilíbrio químico ocorre quando, em uma reação reversível, a velocidade de reação direta é igual à velocidade de reação inversa. E uma vez atingido o equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes. Que isso você está falando, cara? Que é isso? Vamos lá, hein? Temos aqui o A mais B formando C mais D. O A mais B seriam os meus reagentes que estão formando os meus produtos, C e D. Da mesma forma que os reagentes estão formando os produtos se reagem entre si formando os meus reagentes. E quando isso acontece de forma simultânea e com a mesma velocidade, temos um equilíbrio. Aqui temos o quê? Um gráfico mostrando que os reagentes são consumidos. Quando no tempo zero só temos reagentes, aí passando o tempo zero vamos ter que os reagentes são consumidos, formando os produtos, vai começar a formação de produto. Vai ter uma hora que o sistema vai produzir reagentes produzem produtos, de uma forma que vai manter constante a velocidade. E nessa hora que a formação de produtos acontece na mesma forma que os produtos formam reagentes, da mesma velocidade, estamos em equilíbrio. A gente coloca a imagem de... Eu gosto muito de pensar, por exemplo, que o equilíbrio é de uma forma dinâmica, que a reação não para. Quer dizer que a reação continua acontecendo, a gente só não é perceptível. É como, por exemplo, uma pessoa correndo na esteira. Imagina você falar para uma pessoa que está se matando de correr na esteira e falar que você não está fazendo nada. Que absurdo é esse? Você está se matando correndo. Só que dá a impressão que você está no mesmo lugar. Por quê? A velocidade com que a esteira está indo de um sentido é a mesma que você está indo do outro. A esteira vai para lá e você vai para cá. É como se fosse o equilíbrio químico. Você está parado, porque você não está deslocamento, não está movimentando. Só que você continua correndo, só que na mesma velocidade com que a esteira vai para um outro lugar. Esse é o meu equilíbrio dinâmico. Tá. E quando você está em equilíbrio, você tende a permanecer em equilíbrio até que atue uma força sobre ele. Esse equilíbrio nunca vai parar. Voltando no gráfico, esse equilíbrio aqui, só apontando. Esse equilíbrio aqui nunca vai parar até que atue uma força sobre ele. E esse é exatamente o princípio de Le Chatelier. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. O que é isso? Eu tenho um fator externo, como, por exemplo, a concentração. Se, por exemplo, aqui, se eu aumento a concentração dos meus reagentes, o que vai acontecer? Os meus reagentes são consumidos, aumentando assim os meus produtos. Então o equilíbrio é deslocado para a direita, para a formação de produtos. Se os meus reagentes são consumidos, se eu diminuo a ração dos meus reagentes, o equilíbrio se desloca para a formação de reagentes. Isso acontece também, um outro fator que altera o equilíbrio é a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu movo o equilíbrio para a região de menor volume. Quando eu diminuo a pressão, eu movo no sentido do equilíbrio para o maior volume. É aquele sentido, né? Quando eu aumento a pressão, pensa na seringa, eu aumento a pressão, eu estou o quê? Diminuindo o volume. Então, está tendendo o quê? A ir para o menor volume. Quando eu diminuo a pressão, o que acontece? Eu expando.
Então está aumentando o meu volume. A temperatura, como que funciona já no caso da temperatura? Um outro fator que influencia esse equilíbrio. O aumento faz com que absorva-se calor e altera a constante de equilíbrio. Se eu tenho uma reação endotérmica, é como se eu adicionasse um reagente. O calor é como se fosse o meu reagente. Então, quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas, consequentemente vou aumentar o calor. Temperatura, calor, blá blá. Ok. Vai. Aumentando o calor, eu o quê? Eu vou, como se fosse colocando reagente, eu vou deslocar para... Nossa, eu tô apontando, eu sei. Eu vou o quê? Daqui dos reagentes eu vou deslocar para o meu produto. É como se colocasse mais um reagente bonitinho, calor. Se eu retiro calor, é como se eu reduzisse a quantidade de reagentes. Então o produto reage entre si para formar mais reagentes. Então o sentido vai ao contrário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço e até a próxima. Olá! Agora falaremos sobre a hidrólise salina. E eu decidi falar de uma maneira diferente da hidrólise salina usando um mapa mental. Onde é aqui? O que seria a hidrólise, primeiramente? A hidrólise é... Vamos separar o nome hidrólise em duas partes. Hidro, que significa água, lise, que significa quebra. Então seria a hidrólise salina é a quebra da molécula de água. Hidro e lise vem do grego. Então a hidrólise salina seria a quebra da molécula de água causada por um sal. Vamos perceber que vai ser por um cátion ou por um ânion que vai causar a quebra da água, mais precisamente. Então como se dá isso? O que vai ser a hidrólise? Vai ter 4 tipos de hidrólise. Mas antes de falar da hidrólise, vamos falar do sal. Relembrando um pouquinho mais, a gente tem que o sal vai nascer entre aspas, quando temos a reação de um ácido e de uma base. Um ácido e uma base reagem para formar um sal mais a água. Mas tudo na vida está em equilíbrio. Se temos o ácido mais a base formando sal mais água, temos que o sal, quando ele não for neutro, vai reagir com a água para formar o ácido mais a base. Acontece 4 tipos de hidrólise. Aliás, o sal é formado pela reação, vamos dizer que vai ter 4 tipos. Quando a reação de neutralização ocorre de um ácido forte com a base forte, forma-se nada. Não tem hidrólise. Forma sal e água, claro, mas não existe hidrólise. Por quê? Porque um ácido forte forma uma base fraca. A base conjugada desse ácido forte é uma base fraca. No caso da base forte, seu ácido conjugado é fraco. Eles não têm força suficiente para quebrar a molécula de água. E aí não acontece a reação. Não acontece a hidrólise, melhor dizendo. Então, possui um caráter neutro. Já quando temos um sal formando... Deixa eu guiar aqui. Um sal formado por ácido fraco e uma base... vamos para esse. Quando tem um sal formado por ácido forte mais base forte, eles reagem. Vamos de novo, hein? Um ácido forte vai reagir com uma base fraca, formando um sal ácido. Por quê? Porque a base... O ácido forte vai formar um ânion fraco.
Já a base fraca vai formar um cátion forte. Esse cátion vai quebrar a molécula de água. E o que ele vai querer atrair? Ele vai querer atrair o OH-. O OH- vai se juntar com um cátion. Por exemplo, o magnésio vai querer o OH-, vai formar essa base forte, ó, essa base fraca, que é o hidróxido de magnésio, e vai o que? Deixar livre o H+, que era da água. Então vamos ter que o H+ vai estar livre em solução aquosa. Isso vai dar uma característica ácida. O que faz a hidrólise acontecer é o cátion proveniente da base fraca. Já quando é formado por um ácido fraco e uma base forte, temos o que? O ânion proveniente do ácido fraco é forte. Ele que vai quebrar a molécula de água, porque ele é forte e atrai um ânion cheio, rico em elétrons. Vai querer o quê? O H+, o próton, deficiente em elétrons. Formou. Ok? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o OH-. O OH- então vai estar livre em solução. Ou seja, temos o quê? Um caráter básico. O OH- vai estar livre em solução. E quando o ácido é fraco e a base é fraca, quem ganha? Ou hora é essa? Depende. Depende do quê? Depende do Ka, da constante de acidez ou a constante de basicidade. Se o Ka for maior que o Kb, caráter, vamos lá, ácido. Isso, garoto, tá sabendo já. Por quê? Se o Ka for maior que Kb, temos que o ácido vai ser mais forte que a base. Voltamos, quando o ácido é mais forte que a base, temos um caráter ácido. Se o Ka for menor que o Kb, então quer dizer que a base é mais forte do que o ácido. A gente está fazendo uma analogia, não quer dizer que a base é forte, só que é mais forte do que o ácido. Então, vai ter o quê? O ânion sofre a hidrólise e vai ter um caráter básico. Ambos vão sofrer a hidrólise, mas vai ficar mais didático. Por quê? É como se a base ganhasse, então, como é mais forte o que? O ânion proveniente do ácido mais fraco, então vai acontecer o quê? A quebra da molécula d'água é feita pelo ânion. E aí acontece o quê? Vai ter um caráter básico da minha solução. Então vamos lá, condensando tudo que a gente está falando aqui. Então temos o quê? O sal. O sal pode vir de 4 maneiras: de um ácido forte, de uma base forte, de um ácido forte, uma base fraca, de um ácido fraco, de uma base forte, e de ambos os ácidos e a base serem fracos. Tudo bem? Ácido forte, base forte. Não acontece hidrólise. Ácido forte, base fraca, o ácido ganha, então vai ter caráter ácido. Base forte, ácido fraco, base ganha, caráter básico. Ácido fraco, base fraca, depende de quem tem o quê? Depende do seu Ka. Se o Ka for maior que Kb, forte o ácido. Ka menor que Kb, Kb maior que o Ka, é a mesma coisa, né? Kb maior que Ka, forte a base, caráter básico. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Olá, sou o Igor, prazer estar aqui. E a aula de hoje é sobre indicadores ácido-base. E o que seriam os indicadores ácido-base? São substâncias orgânicas naturais ou sintéticas que mudam de cor ao reagir com uma substância ácida ou básica. Quando, por exemplo, e como a gente olha isso no nosso dia a dia? Como a gente vai analisar na nossa casa?
Por exemplo, a gente pode usar o extrato de repolho roxo. Aqui, esse aqui é o nosso extrato de repolho roxo. Reagindo com, por exemplo, com a laranja, com limão, com o diabo verde e com sabão, que eu não vou citar a marca para não promover. Vamos lá? Vamos ver se varia a cor. Lembrando que o extrato de repolho roxo, ao reagir com a substância ácida, ele tende a ficar mais avermelhado. Já no caso de reagir com as substâncias básicas, ele vai indo de púrpura para verde, depois para amarelo, dependendo da basicidade da substância. Sem mais enrolação, vamos para o que interessa? Vamos mudar as cores das nossas substâncias em casa? Vamos lá. Primeiramente a gente vai colocar laranja no copo. Vamos lá, hein? Laranja. Suquinho de laranja. Aqui sendo espremida. Vamos colocar o nosso repolho roxo. Vamos ver se a laranja é ácida ou básica. Tá variando, tá indo para uma cor mais avermelhada. Bem fraquinho, mas temos aqui uma substância ácida. Vamos para nosso limão. O repolho roxo. Vamos agora espremer o nosso limão. Espremendo o limão no copo. Colocando, tirando a laranja que está trabalhando. Olha, não espremi o limão. Vou colocar, hein? Vermelho, olha aqui. Limãozinho sendo ácido. Vamos agora colocar o nosso sabão em pó. No copo, vamos colocar o repolho roxo. Olha só. Olha a diferença. Esse daqui de roxo virou verde, indicando que o sabão em pó é uma substância básica. Agora vamos para o principal, o diabo verde, conhecido nada mais nada menos como hidróxido de sódio na sua composição. Principal componente do diabo verde. Tende a ser básico, tende a ser muito básico. Vamos lá, colocando um pouquinho no copo. Vamos lá, hein? Colocando o repolho roxo. Aqui, ó. Verde. Ou seja, no vídeo de hoje vimos que a laranja é uma substância básica. Ó, a laranja é uma substância ácida, perdão. O limão é uma substância ácida. O diabo verde, tá vendo a coloração dele indo para mais amarelinho ainda, indicando que é mais básico do que o nosso sabão em pó. E o sabão em pó também é uma substância básica. Isso se dá porque a laranja e o limão tem na sua constituição uma molécula ácida chamada ácido ascórbico. Diabo verde, como citamos, é o hidróxido de sódio. E o sabão em pó eu não consegui achar a composição, mas a gente já sabe que é base. Um forte abraço e muito obrigado por acompanhar até aqui. Olá, me chamo Igor e vou apresentar para vocês a aula de preparo de soluções. Mas o que vem a ser uma solução? A solução é uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. Então, a mistura homogênea é, por exemplo, a água mais sal. Quando você mistura os dois componentes, você apenas enxerga o líquido, o sal some. Ou melhor dizendo, o sal é dissolvido. E é justamente essa característica que faz o sal ser o soluto. Soluto é aquele que se dissolve no solvente. E a água, por dissolver o sal, é o modo solvente. A água, pelo menos, tem o nome de solvente universal. A água é o solvente mais utilizado no mundo. Esse soluto que vocês estão vendo na imagem é o soluto chamado de sulfato cúprico,
que ao misturar na água forma uma solução, essa solução de cor azul, esse líquido de cor azulada, onde você só pode ver uma única fase, que mostra que é uma mistura homogênea, uma solução, portanto uma solução. Agora vamos ver alguns outros tipos de solução, que temos a solução líquida, como mostrado no caso anterior, uma solução sólida, por exemplo, latão, e a solução gasosa, como ar atmosférico. Aqui mostramos um pouco sobre os tipos de solução, como a aliança também, que é uma solução de ouro e prata, muitas vezes. O bronze, a moeda de bronze, de cobre mais estranho. O ar atmosférico, que é formado principalmente por N2 mais A2. E a solução líquida, que é a mais comum no laboratório. Por exemplo, água mais sal, o sulfato cúprico mais água mais etanol, por exemplo, que é muito usado nesse tempo de Covid, que é o álcool 70%, entre outros. Agora vamos para o preparo de solução. E como seria para preparar uma solução? Eu decidi fazer, a gente viu que tinha vários tipos de solução, correto? Mas eu decidi fazer o quê? Um recorte e só apresentar o preparo da solução de um sal, de um soluto, mais a água, por exemplo. Eu, primeiramente, determinaria a massa que eu queria do meu soluto. Depois eu pesaria essa massa numa balança analítica. Depois eu dissolveria o meu soluto para transferir o meu soluto dissolvido para um balão volumétrico e completaria com o solvente, no caso seria a água, o balão volumétrico até o menisco. Depois de completado, eu homogeneizaria, eu viraria o menisco e rotularia. Para ficar melhor visualmente, eu decidi mostrar o que eu faria através do uso de um software. Vamos lá, hein? Utilizando o software Classroom Resource, ele que é um software em inglês, para mostrar assim mais didático como seria o preparo de soluções. Aqui ele está pedindo para determinar a massa do meu iodeto de potássio necessário para criar uma solução com 250 ml de solução, numa concentração de 2,5 mol por litro. Primeiramente, eu tenho que ter um balão volumétrico de 250 ml. Aqui ele mostra o balão volumétrico já com a solução de íons K mais e menos. Por quê? Porque o iodeto de potássio é um eletrólito forte que em uma solução aquosa, na água, ele se dissocia, ioniza, formando íons de K+, e menos. Aqui a gente vai calcular a concentração. Eu já fiz um papel separado, que vai ser o quê? Vai dar a massa de 93,5 gramas. Ih, acertou. Vamos lá. Como que eu vou preparar? Próximo passo. Eu vou pesar essa massa na balança analítica, como eu falei anteriormente. Vamos lá, vamos ver. Pesei 93,5, o que nunca aconteceria de eu pesar essa massa certinha assim no laboratório, mas você tenta, você é o mais preciso possível. Buscando a perfeição aqui. Depois, o que é? É claro, colocar o soluto no balão volumétrico. Adicionamos o soluto, muito bem. Depois, a gente adiciona água para o quê? Para solubilizar esse soluto, para dissolver o soluto. Que tá vendo que o soluto ainda está no final? A gente dissolve o soluto. Vamos agitar o soluto para o que? Dissolver completamente, misturar mesmo. Agora sim, fazendo uma solução. Agora que só tem uma única fase. A gente vai, o que? Completar o menisco. Perfeito, até essa linha aí, perfeito. Meu Deus. Depois a gente vai homogeneizar. Vertendo, bonito, vertendo. Homogeneizamos. Está pronta a nossa solução.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula de preparo de soluções. Forte abraço. Olá. No vídeo de hoje falaremos sobre a solubilidade. Vimos em aulas anteriores que a solução é uma mistura homogênea. E temos o soluto e o solvente, onde o soluto ele é dissolvido pelo solvente. Mas será que se, por exemplo, numa água com sal, a gente for colocar sal de cozinha, tacar sal de cozinha, sal de cozinha, sal de cozinha, sal de cozinha, não vai ter uma hora que não vai solubilizar mais? Será que a quantidade de sal que eu posso colocar na água que o meu solvente consegue dissolver é ilimitada? Vimos que não é bem assim. E esse é exatamente um conceito de solubilidade. Solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que uma substância pode dissolver em um líquido. Pode ser expressa em mols por litro, gramas por litro ou em percentagem de soluto solvente. Existem diversos tipos de solubilidade, mas sim se tratando dos pontos de saturação, três principais, os três, aliás, que é a solução insaturada, quando a quantidade de soluto é menor que o meu coeficiente de solubilidade. A solução saturada, quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do coeficiente de solubilidade, ou seja, é o limite de saturação. Saturação, como o nome diz, quando você está saturado da vida, você está de saco cheio, exatamente cheio, está uma concentração máxima. Por isso, com solução saturada. A supersaturada, você já entendeu, supersaturada é quando ele passa do limite, quando a quantidade de soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade. Agora a gente vai usar dois softwares. Primeiro a gente vai demonstrar o que? Vamos lá em a utilização dos softwares. A utilização do software que, eu não sei falar, PHET, eu não sei falar, FIT, eu acho, suponho. Vamos lá, hein? Sobre a concentração. Eu peguei, nesse software a gente tem diversos solutos aqui, a gente pode até colocar em solução, aquosa e o soluto mesmo. Eu queria pegar o soluto sólido. E vamos colocar, encher o sal, vamos sacar sal aqui dentro. Aí você repara que a concentração desse sal vai aumentando, vai aumentando. Mas será que é infinito? Vamos tacar, até saturar. Você pode perceber que a solução ainda está insaturada, ó. Por que está insaturada? Porque eu não vejo a formação do meu sal. Não vejo a formação de corpo de fundo. A gente chegou no limite. Está vendo que está saturado? E está vendo que temos a formação do sal aqui, vamos colocar mais, esses granulados. Quer dizer o quê? Aliás, o que é concentração, primeiramente? Concentração é um mol de soluto sobre 1 litro de solução. Pera lá, mas o que é soluto? Soluto é o quê? O sólido ou a substância que é dissolvida pelo meu solvente. Por que não aumenta então mesmo tacando mais sal? Porque o soluto é a quantidade dissolvida. E aqui a gente já não consegue mais ver o soluto sendo dissolvido. Ou seja, já está saturada. Meu solvente não está dissolvendo mais soluto. Por isso que a concentração, independente do quanto eu tacar a partir de agora, não vai aumentar. Porque o soluto não é dissolvido. Beleza? Agora a gente vai mostrar um outro software que fala um pouquinho mais da solubilidade. O mesmo caso, o sal de cozinha, a gente vai tacar. E eu achei muito interessante esse software, pelo fato que ele mostra que, olha só, ele mostra a solubilidade, ele mostra que o eletrólito forte do sal ele é dissolvido. E o que acontece?
ele está formando íons de Na+, esse rosinha aqui, bem pequeno, ele mostra até, ele é proporcional até no raio, que o Na+ tem um raio menor do que o Cl-, então ele mostra isso com a diferença de tamanho. Ele vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai tacando. A gente pode tirar a água para você ver. A gente tem uma ideia de que a concentração vai diminuindo. Olha só, em tirando água. Vai ter uma hora também que eu taco tanto sal, mas tanto sal, que não consegue se o quê? Não consegue se dissociar. Eu já cheguei aqui uma solução saturada com um corpo de fundo. Aqui ele mostra nitidamente o nosso corpo de fundo, que seria um complemento daqueles granulados do sal que mostraram no software anterior. Isso é bem bacana de se ver que aqui nesse cantinho aqui, mostra que o sal, o sólido, ainda está em equilíbrio com a quantidade, o KPS, que o Na+, e o Cl- estão formando o sólido, que é o NaCl, e o NaCl está voltando a formar o quê? Na+, Cl-. Temos aqui os sais pouco solúveis, seria o KPS, né? Sais pouco solúveis, tá vendo que a gente taca pouquinho e já temos a formação de corpo de fundo? Por isso que eles são pouco solúveis, ou seja, o soluto é a quantidade, a concentração nele é bem pequena, dissolvida. A formação dos cis-íons é bem menor. O legal é que a proporção, se você reparar bem, esse daqui é o brometo de mercúrio 2, é de 2 de brometo para 1 de mercúrio. Já o software mostra a proporção. Eu achei bem interessante esse software no ensino da química. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e muito obrigado. Olá! Na aula de hoje falaremos um pouco sobre a solução tampão. A solução tampão tem como características e tem como conceito que o tampão é formado por um ácido fraco, ou uma base, um ácido fraco pela sua base conjugada, por exemplo, o ácido acético e o ânion acetato, ou por uma base fraca, por exemplo, o NH3, que é o amônia, com o seu cátion, que é o ácido conjugado dessa base, que é o NH4+. A principal característica de uma solução tampão qual é a característica do tampão? O que é? É que o pH do meio mantém-se constante, mesmo com a concentração, mesmo com o acréscimo de um ácido forte e de uma base forte. Mas por que isso acontece? O que está acontecendo? Calma, vamos chegar lá. A solução tampão não é formada por um ácido e só a base conjugada? Ou seja, na solução tampão temos tanto uma concentração de ácido, como temos uma concentração da base. Precisa-se de um sal que tenha mesmo... Por exemplo, se colocamos um ácido fraco, precisa-se de um sal, colocar um sal, com o mesmo íon que é gerado no ácido. Por exemplo, ácido acético, vou colocar, por exemplo, um sal acetato de sódio, porque o íon, o meu ânion, vai ser igual. Então, vai ter um ácido e uma base. Então, mesmo se acrescer um ácido, vamos ter uma base, que é o íon acetato, e mesmo aí o pH não vai cair tanto. E se acrescentar uma base, vamos ter o ácido acético, por exemplo, para manter o pH constante. Sempre assim, sempre mantendo o pH constante. Constante não, mas a variação do pH vai ser sempre pequena. Claro, se você colocar muito ácido, claro que aí assim o tampão tem um valor máximo, a capacidade máxima tamponante, que aí vai variar grosseiramente em determinado ponto. Variar bastante.
O tampão, como é que se calcula o pH de um tampão? A gente pode ter um tampão tanto básico, um pH acima de 7, tampão básico, um pH acima de 7, e um tampão ácido, com pH abaixo de 7. Para se calcular o pH do tampão, precisamos do quê? Da concentração do sal, da base ou do ácido, e da constante de ionização do ácido ou da base. E o objetivo dessa solução tampão, qual que é? A solução tampão tem por objetivo, por exemplo, um dos objetivos, né, claro, manter o pH dos meios intra e extracelulares. Com pH não variante, assim, ou variações muito pequenas, que as reações químicas necessárias à manutenção da vida possam ocorrer normalmente. Se tivesse uma variação muito brusca do pH, a gente poderia apresentar, por exemplo, uma morte celular. Porque o sangue é uma solução tampão. Se houver uma variação brusca nesse pH, o sangue podemos ter morte celular. Um exemplo que a gente acabou de citar, o sangue aí, a foto bonitinha. Aí o pH do sangue, que mostra que ele tem mais ou menos 7,4. Se ficar mais básico, vamos ter uma alcalose. Se ficar mais ácido, uma acidose. E quem gerencia isso é o seu CO2. Por quê? O sangue é o quê? A partir do ácido carbônico é formado por quê? Pela água mais o CO2. Por isso que o CO2 é importante nessa manutenção da acidose e da alcalose. Se cair muito, lembra que o pH normal, bom funcionamento, e se variar muito grosseiramente, temos uma morte celular mostrada por aqui. Tanto se variar muito para um meio de alcalose, tanto se variar muito para um meio de acidose. Então, a importância de manter essa faixa de pH, que varia entre 7,35 e 7,45, que é uma solução tampão do sangue. Espero que tenha gostado e até a próxima. Vamos falar agora sobre o efeito Tyndall. O que seria o efeito Tyndall? O efeito Tyndall ocorre quando há dispersão da luz pelas partículas coloidais. Nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois as partículas dispersam os raios luminosos. E por que conseguimos ver? O que acontece? A dispersão da luz deve-se ao fato que o tamanho das partículas dos colóides está entre 1 nanômetro, que é 10 a menos 9 metros, a 1000 nanômetros, que é 10 a menos 6 metros. Essa ordem de grandeza é a mesma ordem de grandeza que a radiação visível, entre 10 a menos 7 metros e 10 a menos 6 metros. E por que tem esse nome de efeito Tyndall? Esse nome se dá em homenagem ao físico inglês John Tyndall, que estudou de forma muito completa os fenômenos de espalhamento da luz por partículas e poeira. Um exemplo disso é quando a gente coloca um feixe de luz numa solução verdadeira, no caso água e sal, por exemplo, não visualizamos o espalhamento da luz, a dispersão da luz, já que é um caso diferente quando a gente tem uma solução, por exemplo, de água e farinha de trigo, onde dá para ver claramente a dispersão da luz nesse feixe luminoso. Por exemplo, no sangue também dá para ver claramente a dispersão da luz. Outro exemplo é que um carro na neblina, conseguimos ver o feixe de luz saindo do carro. Já quando está um clima mais limpo, a visibilidade mais limpa, não conseguimos ver esse feixe de luz. Isso se deve ao efeito Tyndall. E qual a importância desse efeito Tyndall? O efeito Tyndall conduziu ao desenvolvimento de diversas tecnologias em instrumentação. Um exemplo disso é o ultramicroscópio, que você vai ver agora. Com a ajuda desse aparelho, conseguimos ver seres muito, muito pequenos, devido
a utilização do efeito Tyndall. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer.